Assim, eu com dinheiro, eu sempre tive uma relação, assim, de... Como poderia dizer? Eu nunca trouxe ele como uma prioridade e eu acho que tem hora que ele te trava se você deixar ele na frente. Eu seguia um cara, assim, nesse mundo de muitas opiniões, né, da internet e tudo, acaba que você vai tendo que escolher o que você vai seguir. Mas o Jerônimo Temel, que é o coach dos coaches, né, como ele foi conhecido, ele fala uma frase que não é dele, né, até ele cita como autor desconhecido, que é quando você está com um cifrão no olho, você não consegue colocar ele no bolso. Então, quando seu foco é dinheiro, você nunca vai conseguir andar dessa forma. Então, assim, eu estudo muitas oportunidades. Muito similar ao que você faz, as primeiras conversas minhas com os clientes, geralmente eu entrego muito daquilo que pode ser feito, até porque isso mostra o quão especialista a gente é naquilo que a gente faz. Porque uma coisa, o cliente vai sair no final da nossa conversa, com dúvida se alguma outra pessoa pode fazer aquilo que a gente faz. Sim. Porque quando a gente entrega isso, independente do serviço que a gente propõe, a gente consegue mostrar isso para o cliente e aí o cliente fala assim, pô, eu posso contratar outro que faça o que ele faz, mas que falou o que eu fiz, ninguém nunca talvez tenha feito com ele. E aí isso é o fator determinante na hora de fazer um fechamento, da gente conseguir ter a venda efetiva e tudo mais. E assim, as pessoas falam, nossa, você podia estar rico. Mas assim, eu posso até ficar rico, né? É um estado, mas não tá dentro alinhado com a minha ideia do que é ganhar dinheiro, então eu não vou fazer. Eu tenho muito essa lealdade com aquilo que eu acredito, né? Primeira coisa que eu tenho que ser leal nessa vida é comigo mesmo, né? Com as minhas convicções. Então eu acabo trabalhando dessa forma e assim funciona muito bem para mim. Eu sou muito tranquilo, durmo tranquilo à noite e acaba desenvolvendo esse lado. Você acha que relacionamento é a parte mais importante do seu trabalho com o cliente ou com os seguidores? Como é que você lida com as duas pontas? Porque você tem um trabalho de fazer a venda do seu trabalho de divulgação para o cliente empresa. Mas você tem que fazer isso chegar de alguma forma e até mesmo tirar dúvidas de algo, e por isso que eu falo que o influenciador e o produtor de conteúdo tem muito ligado a isso, porque uma coisa que me marcou muito da primeira encontro que a gente teve é que você falou que estuda o cliente, para você entender o que ele faz. Você fez um trabalho recente que foi servir as pessoas dentro do estabelecimento como se você trabalhasse lá. Sim. Porque isso para mim é a proposta da experiência completa. Porque um seguidor seu podia chegar lá ou não ser seu seguidor, mas ser tão bem atendido quanto aquilo que você acredita que a marca está oferecendo. Isso. Então, às vezes, você consegue absorver, entender melhor do que a marca propõe, do que, às vezes, um funcionário que só está buscando um emprego ali e o cara não teve prazo de conseguir entender aquilo que você busca entender, porque isso é o seu foco, é a sua profissão, é entender o mercado do seu cliente. Como é que você faz esse relacionamento nas duas pontas? Igual eu falei antes, né? Tem influenciador que fala assim, não, eu não sou vendedora. Não, eu sou vendedora. Né? O Ciro Bottini, que é uma das minhas maiores inspirações, ele fala que a venda, ser vendedora é uma das profissões mais incríveis que existe, porque ela dá oportunidade para todo mundo. Mas falando sobre o relacionamento, o meu relacionamento com o seguidor e com o cliente, ele vai de acordo com as necessidades de cada um, né? Vou te dar um exemplo de uma marca que eu criei um pouco recente. Uma empresa me procurou, ela é nossa patrocinadora, e virou para mim e falou assim, Karen, eu queria que você fosse minha parceira. Mas eu queria assim, eu quero usar a sua rede social, porque eu sei que você fala para muitas pessoas e eu penso que o serviço que eu ofereço, as mulheres elas têm poder de decisão sobre isso, que é uma barbearia que cuida especificamente de homens, né? Não de mulheres. E aí, como que você acha que dá pra gente fazer? Poxa, que dá pra gente fazer? Falei, nossa, será que os meus seguidores vão gostar disso? Será que eu vendo esse produto?
Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer meu marido, né? E a gente tenta vender isso. Se isso der certo, vai tudo bem. Então, eu transformei a necessidade de um possível cliente em informações e conteúdos e soluções para os meus seguidores, né? Porque homens seguem é uma minoria, a minha maioria é feminina, mas tem namorado, tem irmão, tem sogro, tem pai, tem tio, tem marido, enfim, tem alguém. E aí já existia o apelido que não fui eu que dei, o Tudão, que é há mais de, sei lá, de 10 anos que tem, quem deu foi um amigo nosso, o Neto. E aí eu comecei a contar para as pessoas que ele tinha esse apelido. Então eu levei o Tudão para a barbearia e a gente fez essa divulgação lá. E aí as pessoas começaram assim, mas qual o benefício, né, que a gente tem? Aí eu fui conseguindo agregar benefícios para os seguidores, que são o meu cliente principal, na verdade, é o seguidor. Que eles viram, às vezes, eles fazem comparações, né? Você está no comércio, você sabe disso, que a gente é comparado em tempo integral. Madame, você sabe o que eu gosto de você? É que você responde a gente. E sou eu que respondo, ninguém gera a minha rede social. Aí essa semana uma pessoa falou comigo assim, eu gostaria que você respondesse a gente por áudio ou por vídeo, para que a gente tivesse certeza que é você. E assim, eu respondo cada um e eu presto atenção no que a pessoa está me dizendo. Então, assim, na medida que eles vão pedindo, eu vou tentando atender. E essa parceria deu muito certo, muito certo. Mas eu já tive empresas que são muito boas, que eu fui contratada para desmistificar, para quebrar um paradigma daquela marca. E no primeiro momento, os meus seguidores são pessoas comuns feito a gente, pessoas que trabalham nas nossas indústrias da cidade, nossos funcionários, inclusive, que seguem a gente e tal. E chegar dentro daquela loja e não se sentir confortável com o atendimento. Aí não, meu amor. Aí o problema fica muito sério, porque, olha, o cara é meu cliente, mas é meio que assim, você é meu cliente, mas os meus seguidores são muito importantes na minha vida, porque se eu cheguei aonde eu cheguei, foram eles que me colocaram aqui, a minha voz pertence a eles. E aí a empresa, na hora que eu reclamei, eu falei, olha, tá aqui um texto, a pessoa me mandou um texto de tipo assim, sabe o máximo de direct que você pode digitar, não sei quantos caracteres daquilo ali? Ela me mandou 4 páginas. E aí eu falei, olha, senta aqui porque eu preciso dessa solução. Eu quero que você resolva isso aqui para mim. Eu quero que esse cliente volte aqui e ele seja bem tratado, e ele vire seu cliente, e ele seja grato ao atendimento que ele tem aqui dentro. Não interessa o que ele veio comprar, se custa 10 ou R$1.000. Ele tem que ser tratado de forma igual. E a empresa, no mesmo momento, ela contratou um coach e fez um treinamento. E eu tenho o maior prazer de trabalhar para esse pessoal, porque quando eu chego na loja, assim, eles me enxergam como parceiraça, sabe? Eu sou membro da equipe deles e a gente faz um trabalho incrível juntos. Todas as vezes que eu chego, eles já falam assim, nossa, hoje é dia disso, e a gente vai vender horrores e tal. E é muito legal. Então, até as minhas 2 pontas de clientela, né? Quem está contratando e quem está consumindo, eu tento fazer o melhor possível para que eles se entrosem e que a gente tenha um trabalho mais claro e com o respaldo dos 2 lados, assim, né? O cliente querer vender, o cliente ponta de um lado, da direita, querer vender, mas ele não me dá condições para isso, né? Eu já tive clientes que falam assim, olha, eu queria que você fizesse divulgação na rede social para mim. Ótimo, qual que é o seu Instagram? Não tenho. Mas como que você vai vender, amigo? Não dá para vender assim. Ou tipo, a gente chega na loja, os funcionários estão com a cara ruim, tem preguiça. Eu falei, olha, não vai dar certo esse trabalho. Você precisa dizer, até o não, né? É uma resposta muito inteligente. E eu já falei não para alguns clientes. Claro. Falei, olha, não dá pra gente trabalhar. Infelizmente, esse momento não é nosso. Porque não é a valorização da minha marca, entende? Não adianta eu chegar e vender aquele produto se o meu seguidor ele não vai ser bem tratado.
são outras madames e outros tudões, né? Os meus seguidores são madames e tudões que podem viver na nossa realidade. É isso que eu busco. Né? Assim, eu acho que é a hora que o número importa, né? Sim. Porque o número que você tem de seguidores é bem maior que o número que você vai ter de clientes que te pagam. Só que quem paga os seus clientes são os seus seguidores. E aí sim vale a pena. E é aí que o número faz sentido, o número de seguidores, quando você se importa com os seus seguidores. Aí faz sentido. Porque esse número vai comprar aquilo que você está falando, se você for de verdade do início ao fim, na hora que você está vendendo. Você que está fora, mas está dentro da questão de rede social, e você tem um negócio que não é dependente de rede social, assim, você não vive disso, né? Você tem um produto final. Qual que é a importância para você da rede social para um negócio hoje? É muito grande. Porque a rede social, ela para mim não é o marketing do futuro, é o marketing do presente. Ela é hoje a principal ferramenta que todo mundo usa, não tem jeito, se não tem como, todo mundo que vai na empresa quer falar comigo, eu estou olhando se a pessoa está na recepção, ninguém pega uma revista, todo mundo pega o celular e vai checar se tem e-mail, se tem WhatsApp, como que está o Facebook, como está o Instagram dele. Então a situação atual hoje é a interação, não tem como, e essa interação está na mão, é o celular. Isso é a realidade mundial, não se pode mais. E daí o que aconteceu? No meu ramo corporativo, os meus clientes, em suma maioria, eles são assim, só para você ter ideia, tudo termina em VET, os meus clientes. Em VET por quê? Todos vieram da antiga Olivetti, que é as máquinas de escrever, máquinas de calcular. Então, assim, os grandes clientes do ramo corporativo são as pessoas que vieram das antigas gerações com as antigas tecnologias, que era calculadora, máquina de calcular e tal, datilografia, máquina de datilografia. Então, eles são dessa geração. Eles têm muita dificuldade para difundir em rede social hoje. Eu tenho alguma facilidade quando a empresa, o lojista já fez a sucessão ou está interagindo com o filho, um neto, mas quando não ainda, há muita resistência. Então hoje eu tenho na empresa um segmento que monta um projeto de difundir a rede social da empresa, visando os meus clientes, mas com ferramentas para que ele restitui, que ele repasse esse trabalho para o consumidor final. Eu não vendo ao consumidor final, mas eu criei ferramentas para que o consumidor final possa me achar e com isso achar o revendedor que está com o meu produto no mercado. Então, por exemplo, ele pode entrar no meu site, montar o projeto dele online, clicar, eu quero esse projeto, e ele ser direcionado ao revendedor mais próximo dele, que tem a minha tabela de preço, tem o prazo de entrega, tem todas as condições. Então ele já está com o projeto dele em mãos, que ele mesmo fez, só de entrar na plataforma da empresa, e ele vai ter o acesso do projeto que ele quer, do escritório que ele quer, de forma online, tudo na rede, simplesmente na rede, pelo próprio site da empresa. E todo o marketing que eu faço hoje por rede social são digamos assim, estratégias para que os lojistas repassem aos consumidores finais. Justamente para tentar ajudar os lojistas e não dar uma rasteira em quem me compra e paga, mas eu não posso trabalhar sozinho, então eu vou trabalhar como parceiro. Você produz conteúdo para que o seu lojista possa oferecer para o cliente final. Exatamente. A informação que você detém ela, né? Porque você está produzindo ela. Eu não tenho uma madame perazane dentro da empresa, mas eu criei essa estratégia de tentar criar conteúdo para que os clientes finais consigam visualizar a empresa. Ainda, né? 2020 já está chegando. Te dá mais braço, né? Porque exatamente. Os lojistas, eles são os maiores parceiros que você pode ter nesse momento. E aí te dá o braço, né? Você oferece o conteúdo para que o lojista possa acabar vendendo isso para você, né? Nesse sentido. Uma das coisas que você falou logo no início, que a gente começou a conversar, foi sobre educação. Que você buscou aprender a ser o que você queria ser, a ter essa profissão que hoje você exerce. Qual que é a importância para você da educação, né? Buscar aprender hoje no mundo que nós estamos, né? Quando você não
quando eu me tornei, né, quando eu quis ser influenciadora, quando eu comprei a ideia, o que acontecia? As referências que eu tinha era tipo a influenciadora mais top, que estava ganhando milhões, e na época ela estava com uma crítica muito grande sobre ela. E era assim, uma marca popular, classe média, contratou essa influenciadora para para ela ser a cara daquela empresa. E tudo que aparecia no feed dela, tudo que ela aparecia em eventos e tal, era de uma marca importada. E aí aquilo, quando você está começando e você não entende sobre isso, você começa a se questionar sobre que caminho você vai seguir, porque a menina está no mercado há tantos anos e as pessoas estão falando meio que mal dela, porque essa conduta está duvidosa, né? Aí o que aconteceu? No primeiro momento, buscando na rede social, eu conheci um cara na rede social que eu ainda não conheço, e esse cara foi o que mais me ajudou na vida, e eu prometi para ele que 2020 não passa desse encontro. Por que eu quis o Rafael? Suponhamos que eu vá falar hoje da carne. E aí, a maioria, quase que numa totalidade de 100%, inclusive as mais famosas, elas trabalham dessa forma. Gente, eu amei essa carne. Eu que estou no interior de Minas Gerais, uma cidade pequena, em que a minha profissão não é a coisa mais relevante da cidade, né? A gente vive de polo moveleiro. Eu amar alguma coisa, eu amar roupa, eu amar um chapéu, eu amar, isso não é conteúdo, me desculpa, mas na minha concepção não é conteúdo. E quando eu fui para a Campânia, a minha percepção, assim, a minha vontade era que eu ficasse famosa da noite pro dia. E eu tomei uma rasteira que eu caí, igual eu te falei antes, né? Eu caí deitado de peito aberto pro céu. Falei, não, querida, você vai ficar famosa na sua cidade daqui a 2 anos e meio. Eu estava preparada para ficar famosa em São Paulo no dia seguinte. Se as pessoas da nossa cidade não te conhecerem, da sua cidade não te conhecer, eles não vão comprar o seu produto. E falando que é legal, eu amei, para quem tem um intelectual, eu não venderia para você falando legal, eu amei. Não venderia para ele. Né? Então eu sabia que eu precisava estudar. E a Campânia me ofereceu esse conteúdo. Né? Foi o que eles me ofereceram. Muito estudo, muito estudo. E aí, como eu sempre gostei de saber das coisas, o meu primeiro cliente de relevância foi sobre um segmento que eu não dominava. E eu tive que aprender. E aí a proprietária mesmo da empresa veio me ensinar. E as minhas referências para aquele serviço eram de pessoas que falavam exatamente detalhado sobre aquilo. E aí eu descobri um jeito. Há quem diga, né, que eu tenho uma voz que me favorece e eu gosto de falar muito. Você vê que eu começo a falar, não paro nunca. E aí eu descobri uma vertente diferenciada. Então, eu sei sobre todas as coisas? Em absoluto que não. Eu chego numa loja de roupa, que é o trabalho mais desafiador é a loja de roupa. Principalmente porque eu trabalho com vários, eu não repito o segmento, né? Se eu trabalhar loja popular, eu tenho um cliente de loja popular, eu trabalho em uma boutique, eu tenho uma loja classe média. E eu não conflito elas. E isso foi um dos meus diferenciais. Eu falo que seguidor e cliente não aceita, e dinheiro não aceita desaforo. Eu preciso trabalhar o dinheiro do meu cliente com muito cuidado. Então, eu chego, eu namoro a arara, eu seleciono as peças que eu vou vestir e eu te falo com toda a humildade do mundo. O que eu já não tiver lido, porque eu fico muito tempo lendo no celular, no computador, que eu não tiver conhecimento, eu entro em outros aplicativos, no Pinterest, no Google,
E o Pinterest agora é maravilhoso, que você tira a foto da peça e ele te dá o conteúdo que vai te direcionar dentro do site, você vai poder ler em tempo real o conteúdo que você vai gerar. E aí, assim, eu não entendo por que as pessoas não fazem isso, porque é muito simples. Só que isso demanda tempo. Eu faria o cliente com 30 minutos, eu faço ele com 2 horas e meia. Porque eu tive que estudar. Se eu não tinha aquela informação comigo antes, sabe? E eu acho que isso é importante. Por que a gente vai consumir essa linguiça de churrasco? Olha, porque ela é feita de forma artesanal, porque ela tem um tempero diferenciado, porque ela tem um recheio diferente e porque ela foi feita com muito capricho. Você não encontra ela em qualquer lugar. Não é linguiça de churrasco. É linguiça artesanal e é um tempero que só esse cara faz. E a pessoa, Já mudou, né? Eu preciso experimentar a linguiça que o Rafael serviu hoje. E isso acabou tornando um diferencial a meu favor. E com isso eu consigo, outro dia um cliente falou comigo assim, o pai de uma cliente, que eu fui apresentar um festival em Rio Pomba. Eu tenho uma funerária, uma lotérica e uma academia que tem, na academia tem várias atividades, sabe? Tipo, de crossfit a balé. Aí ele falou comigo assim, eu quero saber se você consegue vender uma funerária. Eu falei, eu nunca vi ninguém fazendo divulgação de funerária, mas se for a sua vontade e eu tiver condição de falar do qual que é o seu diferencial, você marca o dia, eu tô chegando, Não, eu não escolho o cliente pelo segmento, pelo quanto o valor é igual. Pode ser loja de R$ 1,99 ou boutique de roupa multimarca. O valor é igual para todo mundo. Eu não escolho por isso. Eu não tenho vergonha de nenhum produto que eu vá trabalhar. Mas eu quero fazer ele da melhor forma possível. Ainda que fosse a funerária. É uma maneira de respeitar o cliente, né? Sim. Claro. Porque independente do segmento, seu objetivo é fazer um atendimento único. Porque a pessoa que vende é sempre você, né? Então, para o cliente final, é isso que importa. É por isso que te contrata até. E assim, é um jeito que eu trabalho, sabe? Sempre trabalhei assim. Eu tenho planos em relacionado ao TI, né? Que é o que a Certas Soluções vende hoje. Mas eu não tenho valor diferente porque é um cliente que é rico. Assim, quem sou eu para julgar o cliente que está me comprando? Eu não posso trabalhar dessa forma. Então eu acabo tendo que olhar pelo lado do cliente e ainda tem que defender para explicar que a gente não trabalha escolhendo o que o cliente está fazendo, né? Qual que é a área do cliente e por que ele ganha mais, porque o cliente sente isso. E o cliente, às vezes, fica com medo de ser explorado, né? Às vezes ele acha que o seu trabalho vai ser caro porque ele acompanha as blogueiras de fora, que vai falar, olha gente, eu amei, né, que você falou agora, e acha que isso é caro, que está fora do patamar, né? Não cabe no meu negócio. E não sabe o que tem por trás, todo esse estudo que você faz da marca, toda essa preocupação que você tem com o público que consome o conteúdo, que muitas vezes até o seu próprio cliente que está te contratando para fazer isso não conhece o público dele. Ele sabe o que ele vende, mas ele não sabe quem é que compra. E até hoje ele teve sorte de ter gente que procura aquele produto ali. E às vezes o cara está numa jornada de busca para encontrar aquele produto muito grande e você entra como facilitadora nesse caminho para poder colocar o cliente final do produto do seu cliente principal, colocar eles de encontro e facilitar a vida do seu cliente, que eu acho que essa acaba sendo a proposta.